Fala aí, guerreiro. Eu tava esses dias aí sem gravar vídeo, né? Como vocês sabem, é muito dificultoso pra mim gravar esses vídeos, né? Tenho que editar, pesquisar, né? Só que a situação de urgência, de emergência aqui no Brasil, né? É muito caótica, cara. Então, mano, eu me vi obrigado com compromisso social com vocês, né? Em gravar esse vídeo, né? Vamos começar falando sobre o tal do Lázaro, né? Os Gambé pegaram o Lázaro, né? Mataram ele, eu acho que foi 180 tiros que os caras deu no Lázaro, né? Não que eu esteja passando a mão na cabeça do Lázaro, ele é o criminoso, né? Só que se você ver a fundo, né? Provavelmente ele era o criminoso, um assassino de aluguel, né? Tava matando a mando de outro fazendeiro, né? Nessas regiões do Goiás acontece muito isso. E ele mexeu com interesses de gente mais poderosa, de gente mais criminosa, né? É verdade, mano, que a morte do Lázaro, né? Esse bafafá todo que a mídia vem fazendo há umas 2 semanas aí sobre esse cara, foi para desviar a atenção do povão para uma coisa muito pior e muito mais séria que está acontecendo nos bastidores da política suja brasileira, né? Sabe o que está acontecendo? Enquanto o povão estava se preocupando com o Lázaro, né? Os nossos políticos, os nossos grandes políticos, venderam a Eletrobras, né? A Eletrobras, que era uma estatal brasileira do povo, foi privatizada, cara. Ó, que legal, né? A conta de luz vai aumentar. Maravilhoso. Vai aumentar e vai ficar muito caro, né? No Rio de Janeiro e outras regiões do Brasil já venderam a água, né? Já privatizaram a água lá do Rio, né? O Rio era o grande estado brasileiro que tinha grandes paisagens culturais, né? Tinha o mar ali do Rio de Janeiro, aquele litoral carioca, né? A água do rio foi sabotada, poluída, entre aspas, para privatizar a água do Rio de Janeiro, né? Por isso que o estado do Rio de Janeiro é um estado tão pobre, porque privatizaram tudo lá do Rio de Janeiro. E vou fazer isso em outras regiões do Brasil. E estou começando a fazer, né? Só que esse show de privatização, né, de entrega do patrimônio público, das estatais energéticas, estatais, setores estratégicos da nação brasileira estão sendo entregues para as multinacionais, para os estrangeiros, para o setor privado. E isso está ligado ao que eu vou tocar nesse vídeo, o assunto principal, a dívida pública. Você nunca ouviu falar da dívida pública, né? É o seguinte, você lembra do cagão do Dom João VI, né? Ele era assim com a Inglaterra, amiguinho da Inglaterra, né? Dos bancos ingleses. Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra, né? Ele fugiu de Napoleão e veio para a colônia Brasil, né? A primeira coisa que ele fez quando ele veio para a colônia Brasil foi construir o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil ia ser a boca de fumo dos banqueiros internacionais, né? Enquanto a mídia, a Globo, o SBT, a mídia nojenta, tradicional, passa o dia todo enfiando na goela do brasileiro escândalos de corrupção nos nossos políticos. Sim, a classe política é corrupta, só que a corrupção não é o principal problema. O problema está na dívida pública, né? Que escraviza a nação com juros altos, né? Se o Brasil não tem como pagar essa dívida, o Brasil vai ter que vender o seu patrimônio público, privatizar para pagar essa dívida, honrar essa dívida. Como aquela velha lá do Reino Unido, a Margaret Thatcher, falou, né? Essa dívida, entenda o que eu vou dizer agora, essa dívida ela vai começar quando o Brasil, entre aspas, vai querer se tornar uma nação independente, né? O Dom João VI deixou o filhinho dele aqui, o Dom Pedro I, né? E o grande Dom Pedro I pegou a dívida de Portugal e passou para o Brasil. Toma! Então, legal, né? Que a família real fez, né? A grande família real dos Orleans e Bragança. Muito legal o que eles fizeram, né, velho? Né? E sabe o que é pior, mano? Sabe o que é pior? Nessa época a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Então a família real tinha um palácio, um grande palacete lá do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, né? E eles pegaram dinheiro com esses bancos da Inglaterra, porque a Inglaterra era a potência na época, né? Eles pegavam muito dinheiro emprestado, né? A juros bem altos, né? Pra favorecer suas mordomias, suas regalias, né?
enfeitar o seu palácio com ouro, com mármore, né? E essa dívida era passada para o povo pagar, né? A dívida da família real portuguesa, né? Aí quando teve o golpe da república, eles deram no pé e deixou a dívida aí para nós pagar, né? Legal, né? Da hora, né, velho? Família real, os Orleans de Bragança. E tem imbecil que é a volta da monarquia. Mesmo com tudo isso que eu acabei de dizer que eles fizeram, né? Aí o tempo vai passando, né? Os governos, eles foram pegando mais e mais dinheiros emprestados com os bancos, que já não seriam mais a Inglaterra, e sim dos Estados Unidos, porque todo o poder financeiro que a Inglaterra tinha foi transferido. Todo o poder financeiro que a Inglaterra tinha foi transferido para os Estados Unidos da América. Que os Estados Unidos ia se tornar a nova potência, né? Os Estados Unidos, eles são nada mais nada menos do que o puxadinho da Inglaterra, pô. É a mesma coisa. É a mesma filosofia, o mesmo estilo de vida, a mesma mentalidade. Igualzinho. Tal pai, tal filho, né? Então, os juros foram aumentando, né? A dívida foi aumentando no decorrer dos anos. Quando teve o golpe militar aqui no Brasil, né? Os militares, eles também pegaram muito dinheiro emprestado com os bancos lá de fora, para poder construir a usina de Itaipu, se eu não me engano, né? E esses imbecis querem a volta da ditadura militar, né? Sendo que esses caras endividaram o Brasil mais do que ele já estava endividado. Não é? Aí nos anos 80, aquele velho lá, o Ronald Reagan, o presidente americano, e a Margaret Thatcher, os dois se uniram para foder com a vida dos países de terceiro mundo, né? O que eles fizeram? Eles elevaram a taxa de juros. Isso quebrou todos os países de terceiro mundo que estavam pegando dinheiro emprestado. Dinheiro emprestado com os bancos ingleses e norte-americanos, né? Com os bancos dos países de primeiro mundo. Isso quebrou, né? África, Brasil, Argentina, México, América Latina, todos foram pro saco. Porque todo mundo estava pegando dinheiro emprestado, né? Ai, ai. E o pior, cara, aí, né? O Enéas, ele lutou a vida toda dele para poder acabar com isso aí, né? Um minuto de reflexão. O Brasil paga 120 bilhões de reais por ano só de juros da dívida pública. 10 bilhões por mês, mais de 300 bilhões por dia, 14 milhões por hora. Nós estamos sendo esmagados, sufocados, asfixiados por esses juros insuportáveis que o governo acha lindo pagar ao sistema financeiro internacional. Essa é a razão verdadeira porque não sobra dinheiro para a educação, as estradas, a saúde, a segurança, para coisa alguma. Essa é a questão central, escondida pelos outros futuros candidatos à presidência que não têm coragem para romper com o sistema financeiro internacional, porque são servos desse monstro hediondo que devora as entranhas do nosso povo. Não há saída possível a não ser a ruptura com o sistema financeiro internacional. E ruptura exige preparo, força e coragem. Meu nome é Enéas. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação. Estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95,
com um ano do Plano Real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. O que o Enéas queria fazer? O Enéas ele queria fazer a auditoria da dívida, né? Chegar nesses caras e falar, não vou mais pagar esse caralho, eu não vou mais pagar, né? Abaixa os juros e daqui uns 30, 40 anos, quando a gente for uma nação desenvolvida, investir no nosso desenvolvimento, aí sim a gente pode pagar essa dívida. Mas agora a gente não vai pagar, né? E quem disse que deram ouvidos pro Enéas? Quem disse que ele foi levado a sério? Ninguém levou o Enéas a sério. E os imbecis preferiram, sabe o quê? Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello. Obrigado, otários. Fudeu com as gerações seguintes. Vocês fuderam com as gerações seguintes, né? Os da geração passada. Puta que o pariu, velho. Cacete. Agora eu te pergunto, cara. Por que nunca se faz uma auditoria da dívida? Porque os políticos, eles são financiados por esse mesmo sistema financeiro, né? O FMI, o Banco Mundial. Eles que financiam a campanha do político. Como eu te falei lá atrás, né? O Dom João VI construiu o Banco do Brasil, para o Banco do Brasil ser a boca de fumo dos banqueiros internacionais, né? Aqui no Brasil, eles operam através do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil, ao invés de ser o banco do povo brasileiro, é o banco para favorecer os de lá de fora, né? O Fundo Monetário Internacional, o FMI. Esse é o grande problema do Brasil, né? Só que a mídia nunca vai falar isso, porque a mídia também é financiada por eles. Ai, ai, cara, ai, ai. A gente tem vários movimentos que até hoje lutam por uma auditoria cidadã da dívida, né? E tem uma coisa, o nosso PIB, Produto Interno Bruto, tudo que é arrecadado para o PIB do Brasil, que deveria ir para a escola, para a saúde, para a educação, não vai para a escola, saúde e educação, né? Vai para pagar juros da dívida. Então nós brasileiros somos escravos de uma dívida que o governo fez. Não que a gente fez. A gente não fez porra nenhuma. Você tá ligado? Então, mano, olha, o bagulho é o seguinte. Ou se faz auditoria cidadã da dívida, ou a dívida vai consumir 100% do nosso PIB, né? A dívida já tá nos 90%. Faltou 10%. E a coisa é ainda mais escandalosa, que a dívida está em cerca de 5 trilhões. São 5 trilhões de reais. Né? Na época do Enéas ainda eram milhões. Hoje já são 5 trilhões. Então a situação está muito, muito pior. Né? O que deixa... é muita merda. O que deixa a situação ainda mais pior do que ela já é também, estava me esquecendo, é que é porque, tipo assim, o Japão, por exemplo, ele também tem essa dívida. Só que o japonês, ele paga juros baixos, né? O Brasil, ele aceitou pagar 30% de juros. Porque o Brasil, ele é uma cadela internacional, né? Se comporta como se fosse uma vadia pro resto do mundo, né? Então, o que acontece? O Brasil, ele aceita que o valor dessa dívida vença todo dia. Então, todo dia, tudo que é arrecadado do Brasil vai pagar a dívida, né? Se fosse por menos em semanas ou meses, né? Não, espera a gente arrecadar aí nesse mês. Não, é todo santo dia. O cara trabalha todo santo dia para pagar dívida, imposto, né?
Do Japão, eles só vão pagar a dívida deles daqui a uns 10 anos. Porque o Japão fez esse acordo, né? O Japão é um país inteligente, um país desenvolvido. O Japão não ia aceitar pagar 30% de uma dívida, os juros de uma dívida. Não, abaixa esses juros e quando a gente tiver dinheiro, a gente vai pagando aos poucos. É isso que o Enéas queria. O Enéas Ferreira Carneiro. E quem deu ouvidos pro Enéas? Quem? Ninguém, porra. No Brasil sempre foi assim, cara. Uma pessoa boa lutando contra todo mundo que é canalha. Porque todo mundo nesse país quer se dar bem, né? Se tem tanta morte, tanta pobreza, tanta miséria, tanta desgraça do Brasil, é porque não se investe no setor público. O setor público ele foi sucateado. Se o setor público foi sucateado, é porque está havendo desvio de dinheiro para pagar juros de uma dívida que não é nossa. É dos bancos internacionais, da Inglaterra, é dos Estados Unidos, do FMI, Fundo Monetário Internacional. Isso é muita injustiça, né? Se tem tanta favela, tanta periferia, é por causa disso. E cadê os políticos? Cadê os políticos brasileiros? Cadê os representantes do povo? Eles fiaram o voto que a gente dá pra eles né? Naquele lugar lá. Por isso que eu falo que a democracia não existe no Brasil, a farsa, o grande teatro, né? O sistema financeiro, o Paulo Jumento Guedes, né? Ele está a serviço do sistema financeiro, não é? Essas propostas que ele estava propondo no governo aí, as propostas que ele estava propondo aí no governo, né? Era para favorecer eles lá, o sistema financeiro, os banqueiros, né? Vagabunda de banqueiro, isso que ele é, ó, vagabunda de banqueiro. Essa carniça, né? Eles lucram bilhões e bilhões e agora vão lucrar trilhões com a desgraça do povo brasileiro. E a mídia nojenta não fala que a mídia é cínica, né? Na época do Enéas ele lutava sozinho contra todos esses filhos da mãe aí. Todos, né? Sozinho, só ele, o Enéas. Grande Enéas, cara. Ele morreu. Não existe mais outro Enéas aqui. Entenda uma coisa, não importa quem vai entrar lá. Se é o Lula, se é o Bolsonaro. O que importa é que a dívida continua lá pro povo pagar. O problema é a dívida. Se você não resolver esse problema da dívida, né? Chegar nos banqueiros, bater na mesa e falar: vocês não vão fazer mais safadeza aqui não. Vocês não vão lucrar com a desgraça da gente não. Não vão mais pagar essa dívida, pronto, acabou. Se não houver uma auditoria da dívida, ela vai consumir 100% do nosso PIB, a gente vai se tornar uma África, cara. Você já viu como é as coisas lá da África? Você sabe como é as coisas lá na África? Os banqueiros, eles só visam lucro, eles não têm nó de ninguém. Aí onde entra o Estado forte para defender a soberania do povo. Só que o Estado brasileiro é todo comprado pelos banqueiros, né? Financiado, as campanhas dos políticos. Ai, cara. Enquanto a gadaiada só falava do Lázaro. A polícia matou Lázaro, né? Os policiais são os heróis. O Brasil agora tá salvo porra nenhuma! Enquanto vocês estavam aí falando de Lázaro, a Eletrobras estava sendo privatizada. Quando vocês estavam aí falando de Lázaro, a dívida pública chegou a 5 trilhões. E o povo vai continuar pagando essa dívida aí, porque a gente é escravo da dívida. Brasil, colônia de banqueiros. Aquele livro já falava disso, né? Quando aquele filho da mãe do Dom João VI tornou o Brasil a colônia da Inglaterra, dos bancos ingleses. Aquele desgraçado, isso que ele era. Espero que esteja apodrecendo no caixão o Dom João VI. Fugiu de Napoleão, pegou a dívida que era de Portugal, trouxe para o Brasil, né? Transformou o Brasil no paraíso para os banqueiros ingleses. Maldito! Ainda tem gente que quer a volta na porra da monarquia. Depois veio os poucos de fada e deram golpe militar. E endividaram ainda mais o Brasil. Aí depois o governo Fernando Collor, Fernando Henrique, Sarney, Lula, Dilma, Bolsonaro, Temer, todos não fizeram nada em relação à dívida. Todos. Ó, estavam nem aí. E aí, o que a gente vai fazer agora? E ainda aparece um monte de neoliberal de merda, né? Falando que, mas as estatais têm muita corrupção, tem que privatizar mesmo. Ô idiota! Idiota! Se o problema não é estatal, o problema é o gestor. É só prender a corrupção do gestor. Você não pode matar a vaca junto com o carrapato, imbecil. Se a vaca tá cheia de carrapato, é só matar o carrapato. A vaca é estatal, o carrapato é o corrupto.
Diabo! Sabe, o cara parece que é burro, não entra na mente dele que se privatizar estatal vai ser pior pro povo. Que merda, né? A gente vive a ditadura do capital, né? Ou a ditadura do banco, do Banco Mundial, do Sistema Financeiro Internacional, né? A gente vive a ditadura do capital, né? Não é ditadura comunista, marxista, não é porra nenhuma disso. Esquece essas merdas que você vai ouvir na internet. A única ditadura que o Brasil vive é uma, a ditadura do capital. A ditadura do Sistema Financeiro Internacional, do Banco Mundial. Entendeu? A Federal Reserva dos bancos, né, norte-americanos e britânicos. Essa é a ditadura que o Brasil vive. É só essa, não existe outra. Não existe outra, cara. Como eu bem havia dito, né, os Orleans e Bragança ostentavam lá do palácio que eles tinham lá no Rio de Janeiro, seus luxos exorbitantes, né, e passava a dívida dos empréstimos para construir o palácio deles pro povo pagar. E o povo paga até hoje essa dívida, né? Os governantes fizeram essa dívida, né? Construindo viadutos, ciclovias, né? A usina de Itaipu, os militares, por exemplo. Só que eles passaram os juros altos dessa dívida pra gente pagar, tá ligado? E quando o Brasil não tem como pagar essa dívida, o Brasil ele tem que honrar essa dívida vendendo o seu patrimônio público, ou seja, privatizando as suas estatais, como a Petrobras e a Eletrobras. Tudo é um jogo muito bem montado pelo sistema financeiro, pelos banqueiros, né, para roubar o patrimônio público do povo brasileiro. E o gado, ó, bate palma. O gado bate palma. Isso que eu fico bem, sabe? Pô, como, sabe? Sabe, o brasileiro gosta mesmo de se ferrar, cara. Eu não entendo isso, sabe? Eu não sei se foi o período da escravidão, eu não sei, sabe? Mas é o sadomasoquismo, é uma vontade de se machucar que o brasileiro tem. Diabo. Aí, mano, foi um vídeo rápido aqui, né? Expressei toda a minha revolta com o sistema da dívida pública, né? O modelo econômico do Brasil, essa tributação regressária que existe no Brasil, é uma engrenagem da dívida, faz parte do contexto da dívida. Você ter um modelo econômico neoliberal, onde a tributação é injusta, né? Injusta e regressiva. Tá muito errado isso aí. Faz parte da dívida pública. São engrenagens da dívida pública. Entendeu? Mano, é muito louco o bagulho. Tem que entender de economia, o sistema financeiro tá atacando o Brasil, tá destruindo o Brasil, né? E a coisa vai ficar muito feia pra nós. Vai ficar muito feia. Curtam, compartilhem, comentem. Tamo junto, viu? É nóis, mano. Falou.